Estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou o Paulo Eduardo, muito feliz de saber que você está aí nos acompanhando. Estamos estudando a carta que Paulo escreve a Filemon. Estamos no início da carta ainda e pensando um pouquinho nessa breve carta com tantos ensinamentos para nós. Paulo está escrevendo para Filemon e vale já destacar aqui no início, no primeiro versículo, Paulo já chama Filemon, a você, Filemon, nosso amado cooperador. Paulo já apresenta Filemon como um colaborador, um cooperador. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra synergos. Synergos, que significa cooperador, era uma palavra usada frequentemente para descrever companheiros na obra do Evangelho, pessoas que realmente cooperavam. E Filemon era um homem desse. Filemon, eu estou maravilhado em observar a descrição da forma, da vida, do cristianismo de Filemon. Filemon, ele era um homem que tinha um amor muito grande demonstrado para com os santos, para com os crentes, os cristãos. E isso é destaque no versículo 5 aqui da carta. O próprio apóstolo Paulo foi alvo desse amor abnegado de Filemon, está lá no versículo 7, você vai encontrar também. Filemon, ele era uma espécie de um bálsamo na vida dos crentes ali. Vale lembrar que Filemon era um homem rico, um homem importante e que tinha um coração na obra, um coração entregue para Cristo e a disposição de servir aos irmãos. Ele animava os irmãos, reanimava, o versículo 7 fala isso, né? Reanimava o coração dos santos. Filemon era hospitaleiro, verso 22 fala isso, era um homem que tinha hospitalidade. Filemon não tinha só o seu coração aberto para amar os irmãos, mas a sua casa também era aberta. Era um cristianismo prático, não é? Filemon não só falava que era cristão, ele vivia como cristão. Ele amava, ele ajudava, ele cooperava. E aqui já vale uma observação para nós, não é? Vivemos numa geração de tantas pessoas se dizem cristãos de palavra, né? Tanta gente que é cristão porque frequenta a igreja, é cristão porque fala que é cristão ou tem uma religião. O cristianismo, ele é prática, ele é vida. O nosso cristianismo, ele é demonstrado a partir da nossa prática de vivência, nosso amor para com os outros, nossas atitudes, não é? Então, você ser um cristão não é você frequentar uma igreja, não é você ter uma religião. É você praticar, é vivência. A partir de uma experiência com Cristo, a partir do novo nascimento, você agora vai praticar, vai demonstrar isso. Eu sempre digo, o nosso relacionamento aqui, ele é reflexo do nosso relacionamento com Deus. E Filemon deixa isso aqui muito claro. Outra coisa importante observar aqui também nessa carta, e observando o texto, Paulo destaca a família de Filemon, né? Ele vai falar de Áfia, também a Áfia e também a Arquipo, que era filho de Filemon. Em relação a Áfia, vale uma observação aqui. O William MacDonald, ele menciona no seu comentário que a maioria dos cristãos, os estudiosos cristãos, afirmam que Áfia era esposa de Filemon. Para fazer essa afirmação, e eu gosto da forma com que o William MacDonald traz isso, ele diz que a maioria dos estudiosos afirmam, e com muita sabedoria coloca dessa forma, porque a Bíblia não deixa isso claro. E nós precisamos tomar muito cuidado ao afirmar algo que a Bíblia não afirma, né? Então nós supomos, entendemos que Áfia seria a esposa de Filemon, Arquipo, seu filho. Mas é interessante pensar como que Paulo dirige a carta, e você vai ver aqui nos primeiros versículos, versículo 2, Paulo vai falou a Filemon no primeiro versículo, no 2 ele diz a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Mencionando aqui então uma mulher na abertura, no enunciado desta carta. Isso traz um valor extremamente importante, né? Você vai ver aqui o cristianismo e em vários textos aqui exaltando a figura feminina, exaltando a mulher, num contexto da época em que a mulher não era tão bem colocada assim. Mas o cristianismo traz e exalta, e tem o ministério da mulher, tem a forma da mulher servir ao Senhor, e isso é importante nós observarmos também. Quando falamos de Arquipo, no caso filho de Filemon, devido à ausência de Epáfras estava preso com Paulo em Éfeso,
preso com Paulo em Roma, aliás, no versículo 23, e Arquipo ficou desempenhando a função, né, de pastor na igreja de Colossos. Você vai ver isso em Colossenses 4:17. Então ele ficou ali cuidando da igreja. E a gente pensa, irmãos, toda a família de Filemon era envolvida, né? A esposa é destacada aqui, o papel dela, o filho. Era uma família que realmente envolvia com a obra, tinha o mesmo objetivo, o mesmo alvo, a mesma visão, trabalhavam juntos, né, buscando o reino de Deus. E isso é maravilhoso pensar nesta família de Filemon. Pessoas ricas, pessoas bem socialmente, mas estavam ali se doando para a obra. E como é importante isso, né? Eles não serviam a Deus porque sobrava tempo, porque não tinham o que fazer, não. Eles faziam isso porque amavam a Deus e queriam servir ao Senhor de fato, de todo o coração. Outra observação aqui, que é bom trazer também, e eu estou reforçando esse fato, nós já estudamos em outros estudos, mas para você fixar bem na sua mente, a casa de Filemon também era aberta para o Evangelho, não é? Na casa de Filemon existia uma igreja. A casa de Filemon era uma casa de oração. A igreja se reunia na casa de Filemon. Filemon entregou não só o seu coração para Jesus, mas também a casa ele entregou para a igreja de Jesus, poderia dizer assim. A igreja se reunia na sua casa, as portas do seu lar estavam abertas para que outras pessoas pudessem conhecer a Jesus, para que possam ser edificadas e a partir dali saírem testemunhando de Cristo. Você sabe que até aproximadamente o 3º século não existia um salão de igrejas locais, as igrejas eram nas casas, né? E a casa de Filemon, os crentes de Colossos se reuniam ali para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus, era um lar aberto para o Evangelho. Que coisa preciosa, não é? Que ensino precioso para nós encontramos aqui. Será, meus irmãos, que as nossas casas estão abertas também para que o Evangelho possa ser anunciado? Dentro das nossas casas, às vezes nós permitimos que entre tanta porcaria, não é? Talvez pela televisão, pelo rádio, é tanta porcaria entrando. É tantas pessoas que entram nas casas hoje somente para falar mal, para falar o que não deve. E às vezes nós temos dificuldade em abrir a nossa casa para que o Evangelho seja proclamado. Talvez nós temos dificuldade de abrir nossa casa para que um culto seja feito nas nossas casas. Dificuldade para colocar uma mensagem num rádio, dentro de casa ou na TV. Nós temos um projeto Minha Casa, uma casa de oração, onde nós saímos visitando todas as casas dos irmãos, sempre no 2º semestre, e fazendo culto nos lares. Mas nem todos os lares nós conseguimos realizar, porque nem todos estão abertos para isso. Às vezes nós colocamos limitações que, na verdade, talvez estão mascarando alguma coisa. A gente coloca algumas dificuldades, mas a gente precisa pensar, será que a minha casa é aberta realmente para que o Evangelho possa ser anunciado? Nós precisamos entender, fomos salvos para fazer algo, para servir ao Senhor. E as nossas casas precisam ser lugar, ponto de bênção para que outras pessoas possam ser alcançadas com o Evangelho de Cristo Jesus. Filemon nos deixa esse exemplo. Uma família abençoada, esposa, filhos e uma casa aberta para que o Evangelho possa ser anunciado. Essa lição possa se aplicar na nossa vida e que nós possamos viver um cristianismo prático que vai além das palavras. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Minuto Missionário. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe seu joinha, faça seu comentário aí. Sempre bom a sua participação. Espero você no nosso próximo encontro aqui. Um abraço e desfrutando da doce paz do Senhor.